Ouça Mais Alto, o podcast sobre diversidade do Google Cloud. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao primeiro episódio do Ouça Mais Alto, o podcast do Google Cloud sobre diversidade. Meu nome é Melina Lopes, eu sou gerente de produto e inclusão no Google, meus pronomes são ela e dela, e vou acompanhar vocês ao longo dos episódios do Ouça Mais Alto. A nossa primeira convidada é a Flávia Garcia, Rede de Diversidade, Equidade e Inclusão do Google para a América Latina e o Canadá, cargo no qual lidera todas as atividades relacionadas ao aumento da diversidade, equidade e inclusão na força de trabalho no Google nas duas regiões. Ela se identifica como uma mulher cisgênero negra e antes de trabalhar no Google, ela trabalhou na McKinsey e na Telefônica Vivo. Flávia é formada em administração de empresas pela ESPY-FGV e tem um MBA pela The University of Chicago Booth School of Business. Mãe de duas meninas, você pode encontrá-la lendo livros infantis, correndo atrás da cachorra da família ou cozinhando. Flá, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada pelo convite, Melu. É um prazer falar sobre esse assunto. Fico muito feliz de participar e ser a primeira convidada para a gente abrir essas conversas aqui no podcast Ouça Mais Alto. Perfeito! Então eu queria começar um pouquinho dando uma introdução antes da gente realmente entrar e falarmos 100% sobre diversidade, equidade e inclusão e falar um pouquinho sobre de onde a gente vem, né? Na última década, cada vez mais empresas estão encarando a diversidade não apenas como uma pauta importante do ponto de vista social, mas também como um desafio de negócios. Desde 2014, o Google encara essa agenda não apenas como uma das responsabilidades da organização, com o objetivo de gerar um impacto positivo na sociedade, mas como parte da sua estratégia de negócios. Realizar um planejamento de forma efetiva, de forma que os esforços de diversidade do Google consigam ser mensurados de forma precisa por meio de dados, tornou-se uma das prioridades da organização. O resultado é a publicação do Diversity Annual Report, o nosso relatório anual de diversidade, divulgado uma vez por ano e que mapeia os impactos dos esforços de diversidade dentro da organização. Muito além de ser um marcador, servindo como referência para a elaboração de políticas internas, o relatório também levantou o debate dentro do setor de tecnologia. Como falamos, pensar em diversidade vai muito além de lançar um olhar mais gentil para as necessidades da sociedade e criar um ambiente de trabalho mais humano e inclusivo apenas. À medida que as organizações se tornam mais diversas, seu crescimento em produtividade e lucratividade também aumenta. Esse foi um dos insights obtido pela consultoria McKinsey & Company em seu relatório How Inclusion Matters, como a inclusão importa. A empresa constatou que equipes com diversidade racial, étnica e de gênero tendem a apresentar uma chance 33% maior de desempenhar melhor que a média da indústria. Isto mostra que as equipes diversas são boas para a sociedade, mas também para os negócios. Mas como toda cultura corporativa, conduzir os esforços para um ambiente mais diverso e inclusivo precisa ser feito de forma estratégica. Em um primeiro momento, equipes precisam olhar para si mesmas e entender como as suas organizações estão localizadas nessa discussão. Afinal, a gente precisa se perguntar quão diversos são seus times? E ainda, por que seu quadro de colaboradores não é diverso? Responder essas perguntas, usando dados para conseguir resultados mais assertivos, é essencial para a elaboração de um plano de ação e a definição de objetivos. Porque, como falamos antes, diversidade é algo que se planeja, é parte da nossa estratégia de negócios. Então, vamos entender esses e outros pontos no episódio de hoje. Eu queria começar perguntando e definindo algumas coisas para a gente se situar neste tema. Então, Flá, eu queria que você nos contasse qual é a diferença entre diversidade, equidade e inclusão. Legal, Melu, legal a gente começar por aí. A gente costuma falar essas três letras juntas, mas na verdade cada uma delas tem um significado bem importante. Tem uma frase bem famosa no nosso meio, que é da Verne Meyers, que ela trabalha com inclusão na Netflix, que ela fala que diversidade é ser convidado para a festa e inclusão é ser chamado para dançar, né? E o que ela quer dizer com essa frase é que diversidade é tudo que a gente consegue medir. Então, imagina que a gente estaria num escritório
Eu poderia passar pelos corredores e ir medindo, quantas mulheres nós temos, quantos homens, quantas pessoas não binárias. Eu poderia medir raça, né? Eu poderia medir origem geográfica, eu poderia medir qual escola as pessoas se formaram. Então, diversidade é toda essa parte quase demográfica da nossa força de trabalho. A inclusão é quase como se fosse o outro lado disso, né? O outro lado dessa moeda. Então, imagina que a gente está nessa mesma empresa, só que em vez de contar simplesmente as pessoas, eu gostaria de saber quais cargos as pessoas ocupam. Tem algum padrão que a gente consegue observar de gênero, por exemplo? Ou de raça? Ou então, se eu vou numa reunião, quais pessoas são ouvidas? Quais pessoas são interrompidas, né? Quais opiniões são levadas em conta? Isso seria a inclusão, né? Então, um outro lado, mas tá bem relacionado com diversidade. E equidade, Melu, a gente vai pensar que é toda a parte estrutural disso, né? Então, tem um quadrinho que ficou bem famoso na internet há pouco tempo, que mostram 3 menininhos tentando ver um jogo de futebol e tem um muro, né? E aí a gente fala, olha, eu posso pensar em igualdade se eu der uma caixinha do mesmo tamanho para cada uma dessas crianças, né? E aí o resultado vai ser a criança que é mais alta vai ver melhor ainda, tem uma criança que parece que aquela caixa é a ideal para ela conseguir ver o jogo, e tem uma criança que aquela caixa é muito pequena, né? Aquela caixa não vai adiantar ainda, mesmo com a caixa ela ainda não consegue ver o jogo. E aí a gente entra no conceito de equidade, que é, em vez de você dar a mesma ferramenta para cada uma das pessoas, a gente vai dar a mesma chance de sucesso, né? Então, eu vou dar uma caixa que cada criança precisa. E isso pode significar tratar pessoas de maneiras diferentes, né? E por isso que eu sempre falo que essa letrinha E é a letra mais difícil desse trabalho, porque de alguma maneira todos nós aprendemos que justiça é tratar todo mundo igual, e a gente está agora questionando esse conceito, falando, não, olha, talvez justiça seja tratar cada pessoa como ela precisa, né? Ou dar para cada um dos indivíduos, ou cada uma das situações que a gente tiver, os recursos que essas pessoas precisam para elas serem bem-sucedidas. Então, apesar delas virem juntas no pacote, cada um tem um conceito muito específico e que as 3 letras, né, esses 3 conceitos precisam ser trabalhados juntos se a gente realmente quiser colher os resultados de uma equipe diversa, né, que aí é o resultado até da McKinsey que você comentou. Para a gente chegar nesses resultados, a gente precisa das 3 letras juntas. Não adianta eu ter uma equipe diversa se as pessoas que são de grupos historicamente subrepresentados não tiverem a sua voz ouvida, né? Então, não adianta a gente ter uma equipe que até ali no dia a dia pode ouvir as vozes de equipes diversas, se as regras de promoção, por exemplo, ainda premiam só um tipo de comportamento, que ainda é ligado a esse grupo que é dominante historicamente. Então, a necessidade da gente ter uma estratégia holística, que pense nas 3 letras, né, e por isso muito complexa, é super importante. Legal, incrível. Então, talvez como resumo, eu fico pensando que a diversidade tem a ver mais com representatividade, né, com quem está na festa, quem é parte das nossas empresas. Sobre a inclusão, eu fiquei pensando, enquanto você falava, sobre algumas indústrias, né? Tem indústrias que são feminilizadas e tem outras indústrias que são tradicionalmente masculinizadas. Então, se a gente pensa, por exemplo, nas indústrias de beleza, de educação, elas acostumam ser mais feminilizadas, mas no nosso mercado, por exemplo, de tecnologia, dentro do Google e do Google Cloud especificamente, é uma indústria muito mais masculina, né? Então, quanto que é importante a gente olhar mais em detalhe, não apenas na quantidade de pessoas que trabalham em cada indústria, senão também em quais são as posições que elas estão ocupando, quais são os cargos, quantas pessoas estão em posições de liderança, etc. E, por último, sobre o que você estava falando, sobre equidade e tratar cada pessoa como ela precisa, realmente, eu acho que muitas vezes essa ideia pode ser chocante para muitas pessoas, mas também é uma questão de focar e de pensar
como as experiências também são diferentes, né? A gente sabe que dependendo dos grupos, das comunidades, cada grupo experimenta, cada grupo sente a empresa ou o ambiente de trabalho onde ela está de uma maneira diferente. Então, é muito importante a gente realmente tratar a pessoa de maneira justa com o que ela precisa especificamente, dependendo de cada comunidade. Então, Flá, um ambiente diverso pode, ao mesmo tempo, não ser inclusivo, certo? Certo, Melu, certo. Inclusive, isso na minha visão, um dos erros que nós do mundo corporativo ainda cometemos, né? A gente faz muitos esforços para aumentar a diversidade, como você falou, em termos de representação, mas a gente não faz tanto esforço na parte da inclusão, né? Então, a gente pode contratar pessoas de perfis muito diferentes, mas a gente ainda espera que todo mundo se comporte de um mesmo jeito, né? Então, sim, é muito possível, e eu até diria, né, se a gente. A minha aposta é que muitas indústrias talvez tenham um perfil muito diverso, né? Se a gente olhar mesmo os dados do Instituto Ethos, que é uma pesquisa de diversidade racial de 2016, a gente vê que existe uma diversidade racial, por exemplo, nas maiores empresas do Brasil, muito na base, né? Então, em termos de estagiários, aprendizes, posições de entrada, mas que esse número cai drasticamente quando a gente vai chegando cada vez mais perto de posições de liderança. Então, não só é possível, como é um padrão que tem acontecido, dados esses números aqui no Brasil, por exemplo, mas não é só, né, numa realidade só brasileira. A gente também estava falando antes sobre como os dados podem ser aliados valiosos durante este processo, né, de otimização de situações que não são ideais dentro das nossas empresas. Quais são esses marcadores que a gente pode considerar ao momento de realizar esse tipo de levantamento, Flá? Melu, eu acho que a primeira métrica é essa que a gente tem falado sobre representação, que é um número mais direto mesmo da gente medir em termos de representação, tanto na força de trabalho, como na liderança, como está a demografia da nossa empresa, né? Então, no Google, no nosso Diversity and Report, a gente publica anualmente, tanto em termos de raça quanto em termos de gênero, a nossa população total, a população com uma quebra em posições mais voltadas para para tecnologia, né, e para liderança, né? Então, acho que é uma primeira medida super importante da gente medir. Uma outra medida que também a gente publica anualmente no nosso Diversity Annual Report tem a ver com a retenção, que toca um pouco mais no ponto de inclusão, né? Então, a gente conseguiria ver, por exemplo, a gente tem uma taxa maior de saída de um grupo em relação a outro, né? E também pode indicar, né, pode ser um indicador de que a gente pode até ter uma representatividade, mas se um grupo está saindo mais do que o outro, a gente gostaria de entender o que está levando essas diferenças. E aí, né, que tem bastante a ver, né, que a representação, na verdade, vai ser uma soma, né, da entrada de pessoas, que seria outra medida, eu poderia medir em termos de contratação, em termos de retenção, e isso daria a nossa representação ali no final, em termos de diversidade, né. Quando a gente fala de outras métricas, é super interessante a gente medir, por exemplo, uma pesquisa de clima e uma pesquisa de sentimento de pertencimento, como é esse sentimento também quebrado por esses grupos demográficos. Então, eu poderia perceber, através de uma pesquisa de clima, como tem sido a experiência desses grupos diversos dentro da empresa. Então, eu falaria representação, que é essa soma de contratação e retenção, e alguma medida de inclusão e pertencimento. Eu acho que são as medidas que a gente segue aqui no Google, que criam insights suficientes para a gente criar a nossa estratégia, né? Eu acho que é importante um insight bem legal no Google que a gente tem, é que a gente, né, no mundo corporativo, a gente gosta muito de dados, né? E, na verdade, daria para a gente ficar destilando esses dados infinitamente, né? Mas eu acho super importante a gente conseguir entender que talvez alguns dados, ainda que não perfeitos, são suficientes para a gente tomar uma decisão, ou são suficientes para a gente entender que tem alguns grupos que estão tendo uma experiência diferente de outros grupos, então eles deveriam ser priorizados na nossa estratégia de D&I. Perfeito. E, inclusive,
para os que estiverem ouvindo também, se quiserem olhar o nosso Diversity Annual Report, o nosso relatório de diversidade anual, ele está disponível online, então, para quem quiser também se aprofundar um pouquinho mais, ele está aberto para todo mundo. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre pandemia, né? A pandemia da Covid-19, que trouxe grandes impactos no ambiente corporativo. Em um primeiro momento, empresas enfrentaram perdas devastadoras de receita, deslocamento de suas operações para novos modais de trabalho, reestruturação de cadeias de abastecimento e desafios de liquidez e até de solvência. Já para outros, o cenário trouxe um aumento exponencial na demanda e na necessidade de adaptação de sua infraestrutura, de forma que atendesse os novos desafios. E essas mudanças só tendem a continuar. Então, como que a diversidade interage com essas mudanças, né? Com essas mudanças gradativas no mercado, os líderes passaram a precisar olhar também para alterações no ambiente regulatório, nas preferências dos clientes, na produtividade e a colaboração dos funcionários e dos seus modelos de negócios também. Então, conforme as empresas passam a se focar mais em suas necessidades básicas, estratégias de diversidade correm o risco de se perderem nesse espaço. Nós vemos muitos líderes esperarem um momento específico para falar sobre diversidade, mas, na verdade, esse tema deve fazer parte da agenda de todas as empresas continuamente. Então, Flá, por que isso ainda não está claro para alguns e como podemos mudar essa visão? Melo, eu acho que um dos nossos grandes desafios em trabalhar a diversidade no mundo corporativo, porque a gente ainda não tem um modelo a ser 100% seguido, né? Então, mesmo o Google, que tem trabalhado de maneira muito explícita nesse tema há bastante tempo, a gente também está no momento de aprendizado, né? E cada vez vai surgir situações novas. Eu acho que o Covid no ano passado foi um grande momento para a gente repensar várias das nossas estratégias. Que esse momento de aprendizado tem que continuar, né? Então, quando a gente pensa numa pandemia relacionado a temas de diversidade, a gente sabe, né, também através de muitos dados, que a pandemia atingiu grupos diferentes de maneiras diferentes, né? Então, a gente tem uma taxa de mortalidade, por exemplo, maior entre pessoas negras e pessoas indígenas aqui no Brasil do que em outras raças. Então, como isso afeta a nossa força de trabalho? E qual é a importância de, no momento de crise, a gente ter esse olhar muito atento? Falando sobre questões de gênero, né, o fato da gente ter mais pessoas dentro de casa, trabalhando de casa, né, quando é possível ter esse trabalho remoto, em muitas estruturas familiares, as mulheres assumiram um papel maior de cuidadoras da casa e dos filhos, por exemplo, né? E como isso, por exemplo, pode impactar a produtividade de uma mulher versus de um homem nesses modelos muito tradicionais de família, né? Então, acho que um olhar muito atento sobre isso e ter a abertura para a gente poder falar sobre esses temas foi uma coisa muito bacana que o Google fez no ano passado. Até, por exemplo, pensar nesse impacto desproporcional para alguns grupos e a gente criar algumas políticas, por exemplo, como a gente teve de ter licenças para cuidadores o ano passado no Google, que todos os funcionários do Google poderiam tirar uma licença para cuidar ou de familiares ou de filhos, né, de pessoas que você, né, toma conta, para no momento da pandemia, com as escolas fechadas, e entender que isso pode impactar alguns grupos, principalmente de gênero aqui, em relação a outros grupos, né. Então eu acho primeiro que eu acho que a pandemia mostrou para a gente que ter um olhar diferente e entender como um evento global pode afetar grupos diferentes de maneiras diferentes é super importante. Mas como você comentou, eu acho que a gente ainda tem esse discurso, né, de que eu vou esperar essa crise passar para começar a falar de diversidade, ou então eu vou esperar a minha empresa crescer o suficiente para começar a falar de diversidade, ou quando eu atingir esse nível de rentabilidade, eu vou começar a falar de diversidade. Eu acho que primeiro tem uma parte muito, né, que a gente até começou a nossa conversa hoje falando,
que diversidade, na verdade, é um gerador disso, né? A gente tem muitas pesquisas que provam que diversidade está correlacionado com maior produtividade, ou com maior inovação, ou com maior satisfação de empregados. Então, deveria ser até o outro lado, né? A gente deveria falar, já que eu quero atingir essa rentabilidade, deixa eu pensar em diversidade aqui, né? E Sim. segundo, eu acho que é, é um desafio que sempre vai acontecer, né, Melu? A gente está falando de tentar desmantelar aqui, descriar, desaprender modelos de sistemas de poder e de sistemas dominantes, né, que vão muito além do sistema do mundo corporativo e por muitos anos, né? A questão racial aqui no Brasil tem mais de 500 anos. Então, a gente querer, né, a gente já começou atrasado, né, se a gente começar hoje, começou atrasado, comecei há 10 anos, está atrasado, né, porque a gente tem muita história para tentar desconstruir, desmantelar mesmo esse sistema. E isso vai levar tempo, e isso vai levar erros, a gente tem que estar aberto, né, também, que é um sistema que a gente não sabe exatamente qual é, né, não tem uma bala de prata que, olha, fazendo isso vai dar certo. É Por fazendo isso é isso, tão chegando importante lá. começar agora, né? Isso. E começar agora já sabendo que a gente tá tentando falar, né, desmantelar e desaprender, né, coisas que nos foram ensinadas há muito tempo, né. Então até no Google eu tenho essa conversa com alguns líderes que falam: quando a gente vai aprender sobre diversidade? Eu acho que tão importante quanto aprender sobre diversidade é desaprender o que a gente já aprendeu, né. E como a gente vai desmantelar esses nossos crenças e esses sistemas que mantêm essas crenças, que estão aí há muitos anos. Então não vai ter nunca o momento ideal. Na verdade, o momento ideal é hoje, foi ontem, né? E continua sendo. E quanto antes a gente começar, melhor. E até porque, né, e pensando nessa parte mais de rentabilidade, a gente tem muitos dados, né? Essa pesquisa da McKinsey que você comentou tem mais de 10 anos, né? E há mais de 10 anos o resultado é sempre o mesmo. Né, empresas diversas estão sempre correlacionadas com a maior probabilidade de ter um resultado melhor, né? E não adianta qualquer quebra que foi feita, né? A McKinsey faz essa pesquisa, já quebrou para região, vamos ver só na América Latina, o resultado é o mesmo. Vamos ver só na Ásia, o resultado é o mesmo. Vamos ver só uma indústria farmacêutica, indústria de tecnologia, o resultado é o mesmo, né? Acho que em termos de conhecimento, a gente entender que diversidade está correlacionado com resultados positivos, isso está mais do que provado, né? Então, não precisamos esperar o momento ideal, talvez seja o contrário, né? Talvez a gente chegue no momento ideal através da diversidade, conseguindo entender, por exemplo, perfis de clientes diversos, né? Uma empresa como o Google, né, que atende absolutamente todo mundo, né? Independente de raça, gênero, condição social, país, o Google, né, é uma ferramenta muito universal, né? Então, a gente conseguir ter uma força de trabalho que represente os nossos usuários é um fator de sucesso, aumenta a nossa chance de sucesso. Eu não preciso esperar ter sucesso para começar a pensar, né? Eu acho que a gente precisa desmantelar também esse pensamento que a diversidade é um adicional. Na verdade, a diversidade é um capacitador, né? Vai fazer a gente conseguir chegar lá de uma maneira mais sustentável e com certeza mais justa para o mundo. E Flá, você estava comentando um pouco agora sobre o Google e todos os nossos usuários, né? Que a gente é uma empresa que tem usuários muito diferentes, muito diversos entre si, e a gente faz produtos para bilhões de usuários. Mas eu quero falar também sobre negócios de pequeno e meio porte, né? Que enfrentam desafios diferentes das grandes empresas. Para esses empreendedores, a necessidade de consolidar custos e recursos e obter resultados rapidamente é ainda maior, né? Ainda mais urgente e ainda mais no meio de uma pandemia. Então, existe espaço para pensar em diversidade nessas organizações também? Sim, Melu, a gente consegue provar através desses estudos que a gente estava comentando anteriormente que, né, empresas independente do seu tamanho, independente do tempo de existência da empresa, diversidade sempre vai estar correlacionado com resultados positivos. Então, acho que é um primeiro ponto importante para a gente trazer.
E o segundo é o que a gente também estava comentando, que o fato de você ter uma equipe de trabalho diversa, né, se a gente conseguir pensar diversidade junto com inclusão, né, junto com equidade, a gente vai conseguir também pensar, atender mais clientes, por exemplo, ou atender clientes com necessidades diferentes, né? Então, o Google falando, né, mesmo a gente que atende empresa muito, né, as empresas muito pequenininhas até empresas gigantescas, é super importante a gente ter dentro da nossa força de trabalho pessoas que consigam entender a necessidade do ponto de vista de produto, as necessidades do ponto de vista de comunicação, as necessidades do ponto de vista de estrutura, né? Empresas que conseguem passar por um processo mais complexo versus empresas que precisam de soluções mais simples. Então, a gente ter pessoas dentro da nossa força de trabalho que consigam entender as necessidades do cliente também é super importante. Então, a diversidade sempre deveria ser pensada como um fator que vai permitir sucesso, né? Porque ela vai conseguir fazer que a gente consiga entender públicos muito diferentes. Muito bom, Flá. Eu queria encerrar o nosso podcast de hoje falando um pouco sobre cultura, que é tão importante, especialmente agora na pandemia também. E todo o processo de mudança é contornado por dores, e todos estamos nessa jornada juntos, né? Por isso que é tão importante cada colaborador na construção da cultura. Falar sobre diversidade toca em desafios e tendências pessoais de cada um de nós, né? A gente faz parte de uma organização e cada um tem a responsabilidade de abordar as questões individualmente, garantindo o desenvolvimento pessoal dos colaboradores, assim como também o crescimento da comunidade corporativa como um todo. Então, eu queria encerrar te perguntando, a cultura corporativa muitas vezes pode parecer um conceito abstrato para muitos de nós. O que ela é e qual é a sua importância no momento de falarmos de diversidade? Legal, Melu. E é isso, né? A cultura na verdade, é tão simples como as pessoas fazem as coisas no dia a dia, né? Então, voltando até no nosso primeiro ponto de diferenciar as 3 letras, né? Cultura tem bastante a ver com essa parte de inclusão, de criar uma cultura inclusiva. Que é, de novo, quais são as vozes que são ouvidas? Existe um padrão? Existe um jeito que é mais aceito do que o outro, né? Então, falando, por exemplo, de pessoas com deficiência, né? Se a gente pensar, por exemplo, em diversidade neurocognitiva, uma pessoa que se comporta de um jeito que não é do jeito dominante, né, que mais domina o ambiente corporativo, essa voz vai ser ouvida? Existe espaço naquela cultura, daquele ambiente, para a gente ouvir opiniões que são dadas de maneiras diferentes, né? Então, cultura, na verdade, né, é o que a gente quer mudar, né? Todos esses letras, esses conceitos abstratos que a gente está falando, na verdade, no dia a dia é uma voz que é diferente da cultura dominante, ela é ouvida, né? Ou ela é interrompida, ou a gente espera que as pessoas só falem de um jeito, só se comportem de um jeito, só tenham experiências parecidas, né? Eu tenho uma colega muito próxima que sempre fala, né, de algumas empresas até pouquíssimo tempo, a gente valorizava muito experiência no exterior, né? O que a gente quer medir da experiência no exterior? É a capacidade de ser independente, né? Então, por que, por exemplo, uma experiência no exterior está sendo mais valorizada do que uma experiência de uma pessoa que tem uma realidade periférica no Brasil? Né? Essas duas experiências não medem independência do mesmo jeito? Né? Então, eu acho que cultura e diversidade e inclusão é quando a gente se questiona o que a gente tem valorizado e se isso faz sentido ou não, né? Que muitas vezes nem sentido faz, né? Porque é tão enraizado, tá tão incrustado na maneira que a gente sempre fez as coisas, né? Que é realmente questionar o status quo, é chegar e se perguntar por que a gente faz as coisas desse jeito, né? Ou então, por que a gente começa até a distribuição das salas, a distribuição do espaço geográfico, tudo isso são marcadores de cultura que a gente precisa se questionar, né? Quais são os nomes que a gente tem dado para as coisas? Como excludente pode ser a gente escolher um vocabulário versus o outro? E como tudo isso está representando para os grupos quem é bem-vindo ali e quem não é,
né? Uma coisa muito bacana no Google, eu como mulher negra, que eu achei muito emocionante, foi quando eu cheguei no Google e vi que o secador de cabelo tinha um difusor, né? Que é uma coisa que nós que temos cabelo crespo, é muito importante, né? Então, quando eu vejo aquele difusor de cabelo, e de novo, isso é uma parte, uma parte tão pequenininha perto do todo, né? Mas Sim, que pra é mim... tão intangível quanto outras coisas da cultura, Isso. né? São essas pequenas São coisas as na pequenas cultura. coisas, mas que eu chegar ali e ver aquele secador com difusor, eu falei, alguém pensou que vai ter uma pessoa que se parece comigo Sim. nesse lugar, né? E é um marcador de que, olha, eu sou bem-vinda aqui, esse espaço também é pra mim, né? Eu não preciso trazer isso de casa, não sou só eu que preciso trazer o meu secador de casa. E tô dando esse exemplo super pequeno, na verdade, né? Não é, né? Diversidade não é sobre o secador, mas é também sobre isso, né? Quais são esses espaços? Quem toma a decisão? Quem toma a decisão é muito importante, né? E como a gente faz para garantir que se a pessoa, né, ou se os grupos que não estão representados nas tomadas de decisões, como a gente faz para garantir que aquelas vozes sejam ouvidas? Então, chegamos no ponto mais importante mesmo, que a gente quer, né, de tudo isso, a gente só vai conseguir tirar os resultados se a gente tiver uma cultura inclusiva. Se as pessoas chegarem e puderem trazer experiências diferentes delas e isso ser valorizado, isso ser ouvido e isso ser reconhecido através dos nossos processos todos de, por exemplo, gestão de pessoas. É a parte mais importante, é o nosso bottom line aqui, usando nossas linguagens corporativas, é o que a gente realmente precisa chegar. Ótimo, Flá. Eu fico muito com este pensamento sobre como criarmos um espaço de pertencimento, né? Onde todo mundo sente que pertence a esse lugar e onde pode trazer a sua identidade por inteira, assim, para o trabalho. Muito, muito obrigada pelo papo hoje, Flá. Obrigada pelo convite de novo, Melu. Um abraço a todos. E espero que todo mundo tenha curtido também. A gente se vê no próximo episódio de Ouça Mais Alto. Ouça Mais Alto, o podcast sobre diversidade do Google Cloud. Ouça e acompanhe na sua plataforma de áudio preferida.